Bom dia, essa aqui é mais uma turma da 557 e eu estou ao vivo mais uma vez hoje aqui, já chegando na sexta-feira, né? Sexta-feira, às vezes você já está um pouquinho querendo descansar aqui, então essa palavra de hoje vai renovar as tuas forças da semana, que já foram gastas aí durante toda essa semana, então hoje não perca aqui. Não basta crer, é hora de executar. Esse aqui é o tema que eu vou tratar hoje, nessa turma das 557. Então, Rafael Silva aqui, ó, paz, justiça e alegria. Amém, rapaz. Que maravilha. Bom dia, Ricardo, também, tá aí sempre com a gente, sempre comigo aqui. Então, quero te relembrar aqui, ó, dá um like, deixa uma curtida para fazer isso aqui chegar mais longe. Compartilhe com alguém que precisa ouvir, né, essa palavra, alguém que precisa adquirir esse conhecimento que vai fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. Então, deixa aí a sua curtida e vamos lá, porque não basta crer, muitas vezes a gente acredita, a gente sonha, mas não acontece a coisa. E por quê? Porque a hora de executar é agora. Então, eu quero compartilhar com você como você ativar a sua fé com ação, para construir um futuro com propósito. Então, a fé sem ação, ela é apenas uma intenção. Uma intenção é o quê? Eu uso uma frase que eu falo o seguinte, a cadeia e o cemitério estão cheios de boas intenções. Por quê? Porque muita gente faz alguma coisa certa ou errada com boa intenção, mas às vezes acaba se dando mal, às vezes acaba fazendo os outros se darem mal. Então, a fé sem ação, ela é apenas intenção. Intenção é o quê? Você gostaria de ter feito algo, você tem a vontade de que algo acontecesse, você tem a vontade de que dê certo, mas ela é apenas uma intenção, né? Se você não age. Então, o milagre, ele está no movimento, certo? Crer é o começo, é o ponto de partida, mas executar é o que constrói o propósito. Então, existe um perigo, na realidade, de uma fé passiva. E o que é uma fé passiva? Ativa é aquilo que você faz efetivamente, ativamente, e passivo é aquilo que você fica tranquilo, você fica parado, você aceita, você deixa passar. Então, o ativo, como o nome mesmo diz, é algo que é ativo, que é algo que acontece. Então, muitos até creem, para falar a verdade, muitos creem de verdade, de todo o seu coração, mas poucos agem. Então, a gente vê às vezes alguma palavra, alguma questão bíblica que fala sobre a tua fé te salvou tal, mas houve uma atitude, houve uma ação. Por exemplo, aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, ela apenas tocou nas vestes de Jesus, um exemplo. Então, ela foi curada pela fé, mas houve uma ação, ela se meteu no meio da multidão, ela foi onde ela não deveria ter ido para a situação que ela estava, mas, então não estou falando que você deve fazer algo que você não deveria estar fazendo, mas você deve fazer aquilo que você pode fazer. Então, muitos creem, mas poucos agem. Então, a fé sem obras é morta. Quando você está na atividade. Um dia o Big Well aí, de São Paulo, Pina, legal. O céu, olha só, o céu, ele se move quando você se move. Não que os céus, ele é um reflexo teu, não. Mas, como eu falo, é como uma dança. Às vezes, precisa de duas pessoas para fazer uma dança, certo? E quando uma se move, a outra também se move. Então, o céu se move quando você se move. Não adianta você ter grandes sonhos com pouca execução. A fé, ela ativa o invisível, e eu quero compartilhar aqui com você uma fé que ativa o invisível. Então, crer é enxergar o que ainda não se vê. Crer é enxergar o que ainda não se vê. Mas a ação é a prova de que você realmente crê. Então, quero compartilhar aqui com você, ó, Tiago 2,17, fala assim, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E Tiago 2,18, já no versículo seguinte, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé
pelas minhas obras. Nossa, isso aqui é algo muito forte, é algo muito poderoso, e eu quero deixar uma reflexão aqui para você, que é o seguinte, ó, Deus, ele responde ao movimento, não apenas à intenção, né? Como a gente está falando de intenção aqui. Então, Deus, ele responde ao seu movimento não apenas com a intenção. Por quê? Porque o executor, ou seja, você tem que ter uma mentalidade de executor, entende? Porque uma mente renovada, ela gera atitude ousada. Uma mente renovada gera uma atitude ousada. Então, você não colhe o que você deseja, você colhe o que você planta. Isso é uma realidade. Então, quem quer ver o impossível acontecer, precisa agir como quem crê. Porque muitas vezes a gente crê muito, age pouco. Mas a partir do momento que a gente age da mesma forma que a gente crê, você vai ter dois ingredientes, digamos assim, as duas pernas da escada para quê? Para você subir. Então, quem quer ver o impossível acontecer precisa agir da mesma maneira que crê. Então, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso aqui está em Provérbios 3, né? Versículos 5 e 6. Então é o seguinte, ó, a disciplina, eu falei ontem um pouco sobre a disciplina, que a disciplina é a conexão entre a promessa e o milagre, a promessa e a execução. A disciplina é o meio, é o elo, é o que conecta a promessa com o milagre, certo? Então, a disciplina, ela é o elo entre a realização. A fé sem disciplina, ela gera frustração. A consistência, né, da mesma maneira que eu falo sobre disciplina, eu posso falar sobre consistência, porque a consistência, não simplesmente consistência, mas puxa vida, a consistência, ela é uma... Fugiu a palavra agora, mas a consistência é você permanecer. Então, a consistência, ela é mais poderosa que a intensidade esporádica, porque às vezes a gente busca motivação, a gente pega alguns picos de motivação ali, a gente arrebenta, faz as coisas muito rápido, faz muita coisa em um dia só, mas a consistência, quando você consegue fazer as coisas durante vários dias, ela é muito mais poderosa do que uma intensidade esporádica. Então, às vezes, a motivação nos leva a uma grande intensidade, porém esporádica. A consistência, talvez não tão grande intensidade, mas constante, sempre. E isso aí é o que vai nos levar mais longe, é o que vai ativar a nossa fé. Porque, como eu disse agora há pouco, se a gente agir no mesmo nível que nós temos a fé, esses dois ingredientes eles vão se unir e vai criar algo poderoso que vai gerar muitos resultados. Então, pequenos passos diários, eles movem grandes promessas. Então, a mão do dirigente dominará, mas a remissa será tributária. Provérbios 12, 24. Então, o propósito, o propósito ativo, o propósito ativado, ele exige movimento, ele exige com que você se mova, com que você faça. Porque quando há ação, há reação, mas a gente não está buscando simplesmente a reação das coisas. A gente está procurando um resultado, a gente está procurando conclusão, a gente está procurando cumprimento das promessas. Então, o propósito ativado, ele exige movimento, certo? O seu propósito, ele está no seu futuro, mas a sua semente, ela está onde? No hoje. Então, a unção acompanha a obediência em ação. Quem age com fé atrai o favor de Deus. Então, o Salmos 37:4 diz o seguinte, ó, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Salmos 37:4. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Isso aqui já no versículo seguinte, né, o 37:5. Então, a fé verdadeira, ela gera ação. O propósito exige execução. A disciplina sustenta o milagre. E o céu responde a quem se move. Bom dia, Ed, ali, olha só, bom dia. Maravilha. Então, o céu responde para quem se move, certo?
E eu quero aqui deixar uma frase para você, que é o seguinte, ó, a fé que não executa apenas adia milagres. Então, a execução, a ação, ela é o ingrediente entre a promessa e a execução, a ação e a disciplina, a ação com disciplina, ela é o elo para ativar aqui a promessa e a execução, a promessa e o cumprimento da promessa. Então, a ação, ela é esse elo que vai unir aqui você, certo? Então, olha só, eu quero declarar aqui sobre você renovo de foco, obediência e coragem para executar, né? Ontem a gente falou sobre obediência, então a obediência, ela está alinhada à disciplina, ela está entrelaçada com a disciplina, com a constância. Então, eu quero declarar sobre você um renovo de foco sobre a sua vida, também obediência a esses princípios, né? E coragem para executar. E eu quero relembrar você que essa aqui é a turma das 5h57, semana que vem eu vou estar aqui às 5h57 da manhã, a gente vai iniciar uma nova série para desbloquear áreas que estão travadas aí na sua vida. Então, não falte, não perca, segunda-feira às 5h57, curte aqui, compartilha, comenta aqui, manda isso aqui para alguém, porque pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe o seu final de semana, que você tenha um dia e um final de semana abençoado, tudo que você faça, você seja próspero, tudo que você toque, você tenha êxito, certo? Deus abençoe e nos vemos na segunda-feira aqui, às 5h57. Um abraço.